Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar aqui pela Jovem Pan. Para você que nos acompanha, esta é a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Estamos transmitindo com imagens pelo canal da Jovem Pan no YouTube e pelo Panflix. É só você baixar o aplicativo e ter o Panflix no seu celular para acompanhar o Sociedade Digital e toda a programação da Jovem Pan com imagens onde e quando você quiser. Sociedade Digital de hoje vai tratar de um assunto que, de maneira muito mais aprofundada hoje, que esteve presente ao longo dos nossos dias aqui no programa. A gente sempre acaba invariavelmente caindo no assunto inteligência artificial, falando sobre os desafios, não é, para essa tecnologia, para o avanço das pesquisas com a inteligência artificial, quando a inteligência artificial começa a interagir cada vez mais com as pessoas e como essa interface ela gera oportunidades para as empresas, gera vantagens para as pessoas que estão utilizando. A gente vai ter um papo muito bacana com uma fera no assunto aqui no Sociedade Digital de hoje. Mas antes eu quero cumprimentar o André Miceli, meu parceiro, que na semana passada estava aqui em São Paulo, mas agora voltou para o Rio de Janeiro para completar a nossa ponte aérea. Tudo bem, André? E aí, meu amigo, tudo bem? Sabe que eu gostei tanto do programa da semana passada que vou voltar semana que vem para gravar daí de novo. Então pronto, já está reservado o lugar. E o nosso convidado, que é essa fera quando o assunto é inteligência artificial, que é o Cláudio Pinhanes, que é gerente de pesquisa da IBM Brasil para inteligência em conversação. Ele é vice-diretor do C4AI, que é um centro de inteligência artificial que a IBM tem em parceria com a USP e com a FAPESP aqui no Brasil. O Cláudio é um cara que está mergulhado nesse universo e está pronto para traduzir todos as dúvidas, descomplicar tudo para a gente quando o tema é inteligência artificial e falar sobre a iniciativa, enfim, o lançamento do Centro de Inteligência Artificial aqui, novidade fresquinha da IBM para o Brasil. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo ao Sociedade Digital. Tudo bom? É um prazer estar conversando com vocês, vamos retornar para o teu programa e estou aqui para trazer o que os meus 35 anos de inteligência artificial podem ajudar os ouvintes de vocês, os telespectadores agora, os internautas que estão vendo vocês. Você falou aí 35 anos e a turma achando que inteligência artificial é um troço que inventaram esses dias aí junto com o smartphone, mas não é não, né? Não, começa em 1950, né, com Alan Turing, que a gente conhece através daquele filme sobre a teoria de tudo, né? A teoria de tudo, e ele foi o primeiro que pensou nessa possibilidade. Será que máquinas conseguem fazer atividades que a gente considera tipicamente humanas? Tipo, conversar, andar pela rua, ler um texto e entender do que ele fala. E tem sido uma jornada ao longo aí todo esse tempo. A gente muitas vezes achou que tinha resolvido o problema e descobre que o problema é mais difícil do que parece. Mas os últimos anos foram fenomenais. O que se avançou foi um absurdo. Eu preciso fazer uma correção aqui, porque senão depois a turma vai começar a me achincalhar na internet. A teoria de tudo é o filme sobre Stephen Hawking. É outro gênio. O do Alan Turing é o jogo da imitação. O jogo da imitação. Induzir você ao erro. Ô, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente começar aqui o nosso papo. A IBM fez o anúncio agora, não é? Desse centro de inteligência artificial aqui no Brasil, essa parceria entre IBM, Universidade de São Paulo e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E a gente sabe da importância que tem o trabalho de pesquisa em diferentes frentes, mas especificamente no caso da inteligência artificial, em que a gente precisa caminhar muito. Muito se conquistou nos últimos anos, mas ainda tem uma jornada muito longa pela frente. Então, a minha pergunta para você, para a gente começar esse nosso papo aqui, é a seguinte: quais são os objetivos primários, não é, dessa parceria? Vamos dizer assim, as encomendas iniciais que o centro tem para atender
a essa demanda que se tem por desenvolvimento e pesquisa no campo de inteligência artificial? Muito bem, a gente está muito feliz de ter concretizado essa parceria. Inauguramos agora, na terça-feira passada, começando a trabalhar com a USP, que é uma das universidades mais importantes no Brasil na área de inteligência artificial. O objetivo é trabalhar junto com eles, desenvolver pesquisa de ponta, mas endereçando problemas que são particularmente relevantes para a comunidade e a sociedade brasileira. Então, por exemplo, nós temos um projeto para melhorar o processamento da língua portuguesa. Por quê? Porque hoje ainda, quando se fala em português, tanto fala como escrita, a quantidade de recursos disponíveis para pesquisadores, alunos e mesmo para empresas, principalmente pequenas empresas, é muito limitado comparado com o que tem em inglês e em chinês. Tá? Tem muito pouco código público, tem muito poucos bancos de dados disponíveis para fazer todo esse trabalho de fazer uma máquina entender uma língua. Nós vamos fazer um trabalho junto com o pessoal da USP de criar essas bases, trazer, de certa forma, alavancar o que está disponível publicamente para tanto facilitar o trabalho de pesquisa, como para facilitar o uso de processamento de linguagem natural por empresas de todos os tamanhos. E isso, para nós, é uma questão essencial, que essa parceria é uma forma de alavancar a ciência em volta de inteligência artificial no Brasil. Tem muita gente boa, mas está um pouco desestruturada. A gente está querendo usar o nosso conhecimento para estruturar, fomentar, acelerar o processo no Brasil. E essa é uma das funções primordiais do centro. O centro vai lidar com um cenário, sempre brinco que inteligência artificial no mercado corporativo é uma espécie de sexo no segundo grau. Todo mundo fala, quase ninguém faz, e quem faz, normalmente não faz direito. As empresas brasileiras parecem se obrigar a cumprir um protocolo de que estão fazendo algo nessa linha, que estão entregando para os seus clientes alguma experiência de inteligência artificial, e muitas vezes o que a gente vê são, por exemplo, chatbots com estruturas simples de árvores de decisão, ou análises mais simplificadas também de dados que são coletados de maneiras triviais. Claro que existem iniciativas muito consistentes, mas existe muita coisa que é muito mais nomeada de inteligência artificial do que é inteligência artificial de fato. Como você tem visto o amadurecimento do mercado brasileiro e o valor gerado, de fato, pela inteligência artificial para os negócios que a adotam de verdade? Olha, eu vou dizer assim, o objetivo do centro é ser, seguindo a sua analogia, ser a Viagra da inteligência artificial no Brasil, tá? Vamos pegar a sua analogia em frente aí. Mas, isso à parte, eu concordo com você que a gente ainda está num estágio, muitas vezes inicial, de uso de inteligência artificial. Isso não é só no Brasil, tá? Por exemplo, na minha área, eu trabalho muito com a parte de bots, de chatbots que você mencionou. O que se usa hoje empresarialmente é uma tecnologia de 5 anos atrás. Isso no mundo inteiro. Mas, por outro lado, a gente tem alguns exemplos no Brasil fantásticos, tá? E eu vou até citar um, porque realmente é um uso muito interessante de chatbots, que é o pessoal a Bia do Bradesco. Tá? É difícil achar no mundo um chatbot com o tamanho e a complexidade do que eles têm. Tá? Agora, é muito desigual. Tá? Isso, de certa forma, não reflete todo mundo, mas acho que no Brasil a gente tem todo aí um problema que também, nesse período que a gente passou, que teve essa evolução dos últimos 5 anos de inteligência artificial, as empresas no Brasil passaram por uma fase difícil, mas eu acredito sim, tem muito potencial. A gente vê, por exemplo, na área de agricultura, muita gente usando tecnologia de inteligência artificial, mais simples, menos simples,
Mas o que é importante, assim, essa tecnologia que antes você precisava contratar 2 doutores, 10 engenheiros para tornar disponível, hoje você vai lá, pega um serviço na cloud e construiu o seu bot, colocou o seu classificador no ar, fez processamento de imagens, tá? Isso a gente está vendo no Brasil, mas a gente precisa mais pessoal, mais gente qualificada, e isso é uma das funções também que a gente vê no centro. A gente no centro vai focar muito em pegar os profissionais que já têm um conhecimento de inteligência artificial e levar para o próximo patamar, usando a qualidade, o conhecimento, a experiência dos professores da USP para isso. Isso faz parte do nosso programa de difusão, que faz parte dos objetivos do centro também. Você mencionou, né, o exemplo do Bradesco com a Bia, que é um caso em que a interação acontece, vamos dizer assim, por mensagem, né? Você escreve e tal, e tem ali o recurso junto da aplicação. E para as pessoas tem se popularizado cada vez mais o assistente pessoal, vamos dizer assim, que tem essa persona, que é o caso da Amazon lá com a Alexa, os dos celulares, que também são muito comuns, a Siri e o Google, e talvez desses o Google seja o que tem um resultado mais interessante para o entendimento da língua portuguesa, muito embora a Siri tenha melhorado bastante ao longo dos últimos tempos, e a Amazon vem correndo por fora ali também com uma experiência, um esforço muito concentrado para popularizar os smart speakers por aqui. Então a gente está falando sobre 2 realidades bem distintas, mas há uma necessidade por trás delas duas de aprimoramento. O que se tem hoje como regra geral para a gente dizer assim, olha só, essa é uma experiência excelente entre a interação do humano com a inteligência artificial. Me refiro não só a texto, porque tem problemas, alguns bots têm problemas para compreender frases mais complexas, os textos mais longos e tal, e também a linguagem falada. Como é que vocês categorizariam, se é que tem uma tabela, um ranking aí de qualidade desse entendimento, para a gente definir em que momento da história nós estamos com essa experiência? A gente tem que diferenciar um pouco o português do inglês ou do chinês, tá? Porque eu acho que o inglês e o chinês, eles têm uma quantidade de recursos disponíveis em muitos níveis que não se compara ao que está em línguas como o português, o espanhol e assim por diante. Falando um pouco do inglês, em que pé que a gente está? Quando você olha do ponto de vista de o que está disponível para o consumidor, basicamente o que funciona é um bot que responde perguntas básicas e um bot que é capaz de pegar uma sequência de informações específicas, por exemplo, para onde você quer viajar, entender isso e direcionar para um sistema que encontra uma passagem, por exemplo. Mas conversa é uma coisa muito mais complicada. Se você olhar um humano, ele passa praticamente toda a infância aprendendo a conversar, aprendendo a complexidade que a gente envolve. A gente é capaz de trabalhar com 4 assuntos ao mesmo tempo. A gente é capaz de, no meio de uma conversa, ouvir uma narrativa de 5 minutos contando um caso, tá? Isso é uma dificuldade ainda muito grande para os computadores. E na prática, o que a gente vê, assim, quando você põe um bot desse, por exemplo, num call center, as pessoas começam a interagir como se fosse gente. E aí já chega a pessoa e começa a contar a história da filha que não passou no vestibular e não sei o quê. E aí o bot fica perdidão. Tá? Não estamos lá ainda. Essa é a realidade. É sempre interessante quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente olhar e dizer, olha a máquina, a gente vê a máquina fazendo alguma coisa e diz, nossa, agora é capaz de fazer tudo. E a gente descobre que é um pouco mais difícil que isso. Por exemplo, a gente começou a ver os carros andando sozinhos, aqueles projetos das diversas empresas. Tá pronto para ir para a rua. Não. Ir para a rua envolve outras coisas. Eu preciso lidar com decisões morais, eu preciso considerar situações inesperadas. E aí a gente para um pouquinho, eu já estou há 35 anos nisso, a gente para um pouquinho e diz, opa, tem uma série de outros problemas que
precisam ser endereçados. Mas o que a gente consegue já resolver, o básico que a gente consegue resolver hoje, é muito melhor do que a gente não conseguia antes. Tá, eu acho que a gente tem que medir assim o progresso. Tá? É o compasso da evolução e não as realizações efetivamente olhadas ali de maneira individualizada, né? Até porque cada empresa também no processo de desenvolvimento tem um objetivo estratégico, tem um tipo de perfil de equipe trabalhando, uma entrega lá na frente que pretende fazer e por aí vai. Diga, André. Então, a gente está falando de compasso, de evolução e os chatbots, a interação verbal foi pauta do início da nossa conversa, mas o imaginário popular nos leva a olhar a inteligência artificial, as aplicações com as tecnologias embarcadas em robôs humanoides, aquele cenário meio apocalíptico que os filmes de Hollywood nos apresentaram ali nos anos 90. A verdade é que a gente tem aplicações da inteligência artificial em diversos aspectos. Alguns deles estão sim associados a essa troca de mensagens, independentemente de escritas ou orais, mas a gente tem uso de inteligência artificial no reconhecimento de imagem, por exemplo, a Target americana tem um algoritmo muito interessante para buscar roupas que são similares a imagens que você passa como parâmetro de consulta. A gente tem bastante coisa associada ao campo de análise preditiva, de aplicações nas empresas de vendas, de recolhimento de impostos para os órgãos públicos e por aí vai. E a gente tem um campo que tem trazido uma discussão recente muito grande, que é o do reconhecimento facial e todo viés que está associado a esse processo, uma questão de associação de feições negras com potenciais criminosos, que fez com que diversas empresas optassem por desligar os algoritmos de inteligência artificial a fim de evitar que injustiças que vêm sendo cometidas até então, diante de todo o histórico, o contexto racial no qual estamos inseridos, para que a gente, de alguma forma, pare de perpetuar esse bias, esse viés que já faz parte da nossa sociedade. A Technology Review americana, o MIT, fez um estudo muito grande sobre a perpetuação do racismo nos algoritmos de inteligência artificial. Queria ouvir sua opinião a respeito disso. Vamos conseguir criar algoritmos de inteligência artificial que não reproduzam esse nosso padrão de comportamento? Olha, sua pergunta é muito importante. É uma questão que a gente... ela apareceu interessantemente no momento em que os algoritmos começaram a ter sucesso em replicar os padrões humanos. E quando eles começaram a replicar os padrões humanos, eles replicaram também o lado negativo dos padrões humanos. Isso é um dos pontos interessantes. Primeira coisa que eu queria dizer é assim, eu não sei se os ouvintes aqui sabem, mas a IBM ela se retirou do negócio de reconhecimento facial. Tá? A gente não vende mais produto, não desenvolve mais tecnologia nessa área, exatamente em função dessa dificuldade. Voltando ao centro de pesquisa que a gente está na USP, o centro que a gente está estudando tem 5 grandes pilares de pesquisa. O primeiro que eu falei era o de linguagem natural, e a gente tem um que é especificamente para olhar a questão de impactos de IA na sociedade. Tanto essas questões de ética e de viés, como questões de emprego, impacto no trabalho, transformação no trabalho. Isso é um grupo basicamente de economistas, de cientistas sociais, e o objetivo que a gente tem é que a gente municiar esse debate com dados confiáveis. Eu acho que uma parte do problema do debate sobre ética e viés em IA está porque os dados que se tem hoje ainda são muito, que a gente chamaria muito específicos, muito o caso ali, o caso X
aqui. O estudo do MIT que você falou é uma exceção. Mas quando a gente olha para um país emergente como o Brasil, a gente não tem esse tipo de estudo. E o que a gente está querendo no centro é dizer, vamos trabalhar na construção desses dados, no levantamento desses dados, para que a gente possa fazer o debate, a definição de políticas públicas de uma maneira informada. Tá? Eu acho que é esse um ponto que a gente sempre tem que ficar bem atento. Assim, existe muito boato, existe muita percepção que não é verdade. Mas, por outro lado, o que eu acho interessante é que uma máquina que replica os nossos vieses, os nossos erros, ela tem uma função muito interessante de tornar esses erros evidentes e até quantificáveis, tá? De forma que a gente possa atuar. É muito mais difícil a gente determinar que vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, um policial tem um viés racial, do que se uma máquina que faz uma tarefa que esse policial faz tem. Eu posso replicar o resultado dela, replicar com humanos é mais difícil. Mas o que é interessante é o quanto a gente, no momento que a gente começou a usar os dados das pessoas, a gente encontrou esses padrões. Eu acho que é um debate extremamente importante, é um debate que, na verdade, está sendo ajudado pela inteligência artificial, porque ele permite que a gente olhe e veja isso de uma maneira que é irrefutável. A máquina aprendeu com humanos e ela aprendeu a ser racista. Poxa, o problema está lá, eu não posso fugir dele. E aí eu consigo replicar e medir isso de uma forma que eu não conseguiria com humanos. Isso permite que a gente avance esse debate, na minha opinião. Ô, Cláudio, você toca num ponto interessante ao dizer sobre o quanto de discussão ainda é preciso promover até que a gente tenha a inteligência artificial permeando aí todas as esferas da nossa vida. E não é como se isso já não acontecesse de uma maneira indireta. É preciso dizer, ainda que de uma maneira bastante sutil, mas há aplicações com base em inteligência artificial rodando na nossa mão, no celular, rodando em sistemas que fazem gerenciamento de elevadores nos prédios por aí para otimizar o gasto de energia e por aí vai. Só que não são utilizações tão invasivas, tão abrangentes, né, ao modo de vida, a maneira como as pessoas estão circulando, aquilo que elas estão fazendo. E aí a gente tem discussões sendo realizadas no mundo todo, talvez não com a intensidade, não com a relevância que precisasse ser, sobre essa tal dessa inteligência artificial ética. Esse é um debate que, embora as pessoas não saibam como faz para se viabilizar uma inteligência artificial, elas precisam estar atentas porque isso diz respeito a uma mudança importante lá na frente, no cotidiano, na vida profissional, na vida pessoal, no grau de interferência que essas máquinas vão ter na rotina e na construção de uma relação entre homem e máquina, uma relação que cada vez mais se torna próxima. A minha pergunta é a seguinte: qual é hoje o patamar dessa discussão aqui no Brasil e de que maneira a IBM participa dessa discussão sobre a construção de uma inteligência artificial ética dentro do nosso arcabouço legal e dentro de um contexto em que o Brasil é um país, enfim, com uma série de idiosincrasias, se é que a gente pode dizer para simplificar aqui a definição. Primeiro, eu gostaria de dizer assim, eu faço parte do departamento de pesquisa da IBM, e uma das coisas que a gente fez, a gente foi no início desse ano, a gente soltou uma série de ferramentas para ajudar a identificar viés em bancos de dados. Tá? Então isso aí é uma coisa que está lá, está disponível, é algo que uma pessoa que conhece data science, inteligência artificial, pode usar para, de uma maneira fácil, determinar, será que esse banco de dados tem um viés racial? Tá? Agora, a gente tem que entender que no Brasil, a questão racial é muito mais complicada, num certo sentido, que os Estados Unidos. Ela é entremeada com questões de classe. E por isso que é importante a gente estar trabalhando junto com a academia, num centro de pesquisa, para
entender o que é específico, criar os datasets que são necessários para o Brasil, tá? Junto com outros parceiros. Claro. Para mitigar esse problema. A gente não pode continuar a falar em viés racial por exemplo, reconhecimento de face no Brasil, quando não existe um banco de dados público, acessível, aberto, com a população brasileira de rostos. Quando a gente treina aqui no Brasil, a gente usa normalmente bancos de dados americanos ou europeus. E aí, de cara, começou mal, né? Já não é um outro contexto, é um outro tudo, né? É uma outra população, tá? Com outros rostos, a gente pode falar muito de miscigenação, mas aqui a gradação de tons de mistura no Brasil é extremamente diferente dos Estados Unidos, tá? Só pensando em fenótipo facial, tá? Então, assim, parte do processo de conversar sobre viés no Brasil é um processo para a gente criar bancos de dados que refletem as características do Brasil e as características também regionais do Brasil. Tá? Uma das nossas preocupações em termos de criar bancos de voz é capturar os diversos sotaques no Brasil. Que é um desafio gigantesco, né? Palavras que são têm significados diferentes, quer dizer, o mesmo significado, mas palavras diferentes em várias regiões e tudo mais, né? Eu não vou entrar em biscoito e bolacha, tá? A gente pode ir na macaxeira, mandioca e por aí vai, né? Mas um exemplo prático. Na IBM a gente trabalhou com uma empresa automobilística e a gente descobriu de quantas maneiras diferentes se fala step no Brasil. Caramba. Tá? Step não é uma palavra comum em todas as regiões. E aí a gente teve que ensinar o sistema que uma série de outras palavras são sinônimos de step para ele poder funcionar. Tá? Que doideira. Para fechar, André. Aqui no Rio de Janeiro, sinistro deve ter mais ou menos uns 138 significados diferentes, dependendo do contexto, da frase, da entonação, da velocidade. Enfim, eu imagino que realmente não vai ser simples. Agora, um outro ponto que sempre me chama a atenção quando a gente olha a influência da inteligência artificial na sociedade é o campo da produção cultural. A gente já viu alguns exemplos de algoritmos produzindo músicas, compondo músicas, criando texto, olhando, tendo poemas como insumo para criar uma extensão da obra de um determinado autor. É difícil enxergar um limite para a aplicação da inteligência artificial quando a gente olha para a cultura. Dá para fazer realmente muita coisa. O centro vai estudar esse tipo de aplicação também. Para onde a cultura e a inteligência artificial caminharão? Primeiro, o centro está estabelecendo uma parceria com um grupo da USP que chama Gaia, um grupo de artistas, designers, que está interessado em inteligência artificial e uso em arte e design. E primeiro nós vamos ser o espaço físico que eles vão ocupar. Tá? Em algum momento, no ano que vem, nós vamos abrir um espaço físico, quando o campus da USP reabrir. Tá? A gente já tem lá o lugar. E uma parte desse espaço a gente está prevendo ser uma galeria de arte, para esse grupo e outros equivalentes poderem mostrar ideias não ortodoxas, vamos chamar assim, tá? De uso de IA. E até como uma maneira de questionar, de conversar sobre esses assuntos que são de interesse social que a gente está falando. É interessante porque nós estamos... a gente está trabalhando, isso a gente reserva para uma outra edição, a gente está trabalhando com o Museu de Ciências em São Paulo para criar uma exibição para crianças sobre IA, para ensinar crianças sobre IA. E a gente se debateu muito, dizer, o que eu preciso ensinar uma criança sobre IA? Eu tenho 15 minutos, tá? É um museu. E a gente eu tenho que ensinar que inteligência artificial vem do humano e reflete as nossas limitações.
E isso a gente está fazendo de uma maneira lúdica, de uma maneira, inclusive, que elas ensinam as máquinas e assim por diante. Eu acho que, quando a gente fala em arte, eu acho que esse é o ponto mais interessante. Eles são um veículo para a gente discutir esses temas. É lógico que todas as questões de e se uma máquina cria uma composição, de quem é a composição, ela é importante, ela não é. Olha, há 40 anos essa é uma questão sendo debatida em música eletrônica e nunca se chegou em nenhum lugar. Não vai ser com a inteligência artificial. Tá certo? São questões profundas que envolvem diversos níveis do entendimento do que está sendo feito. Tem música feita por humana que parece de máquina. Tem música feita por máquina que você diria que foi um humano que fez, porque ela é tão incomum. Legal. Que a gente tem visto com músico... desculpa. Eu só queria dizer assim, a gente tem visto com música assim. Músico e artista, eles usam as coisas da maneira mais inesperada possível. E essa simbiose de arte e tecnologia é algo fantástico. Eu já trabalho um pouco com isso e é algo que a gente vai ter, acho que muito interesse nos próximos anos, e a gente está contemplando o nosso centro, que é uma parte muito legal, muito importante. Bom, eu preciso fechar aqui o nosso papo porque o relógio é cruel, mas aí eu preciso também dizer que a respeito dessa história da arte e da tecnologia, um encontro que tive com o Cláudio há alguns anos era sobre o Watson promovendo conversas a partir de trechos de Dom Casmurro. E o Watson se colocava na persona de um dos personagens ali da história para interagir com você respondendo perguntas. Tem, se não me engano, no blog lá da IBM, lá no YouTube da IBM, tem os vídeos com toda essa demonstração e exemplifica muito bem isso. Quando começa a arte, entra a tecnologia e vice-versa. Esse é um tópico importante que o relógio não vai permitir que a gente siga aqui, mas que fica para um próximo papo. E eu quero agradecer o Cláudio Pignani, gerente de pesquisa da IBM Brasil para Inteligência em Conversação. Ele é vice-diretor do C4AI, que é esse Centro de Inteligência Artificial, uma parceria da IBM com a USP e a FAPESP aqui em São Paulo. Cláudio, obrigado mais uma vez pelo papo, é sempre muito bom falar contigo. Um abração. Obrigado. Sigam a gente nas redes sociais para saber o que o Centro estará fazendo nos próximos dias. Vai ter muita coisa legal acontecendo. Vamos ficar ligados. Obrigado, André. André Miceli, meu amigo, um abraço para você. Semana que vem tem mais aqui do estúdio, correto? Correto. Um abraço para você, obrigado a todo mundo que nos ouve e vê. É isso, Sociedade Digital desta semana fica por aqui. Falamos muito sobre inteligência artificial e aí já dá para você dimensionar o tanto que a inteligência artificial impacta as nossas vidas. Tem discussão sobrando e com certeza a gente ainda vai ter que ficar muito atento a este tema, o momento em que a nossa interação com as máquinas por meio da inteligência artificial e de outros recursos se torna cada vez mais complexa. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital, discutindo o impacto da tecnologia na sociedade. Você nos acompanha no rádio e também no Panflix. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.